Bom, pessoal, vamos dar continuidade nessa fofura aqui. Já se passaram 2 dias. Hoje é sábado e eu comecei a confeccionar essas fofuras com vocês na quinta. Mas ontem eu não pude mexer, então eu vou dar continuidade aqui hoje. Ontem eu tive outras coisas para poder fazer aqui. E aí não foi possível dar continuidade, então eu vou fazer esse processo hoje, tá bom? Aqui já estão basicamente secas, principalmente aqui para o lado de fora. E aí nós vamos dar continuidade na confecção dessas fofurinhas. Aqui eu vou pegar aqui os tons que eu estava utilizando. Esses dois aqui são os tons da tartaruga. Vocês viram que eu mudei a câmera aqui de lugar, né? Comprei um suporte e vou testar aqui. Espero que dessa forma fique melhor para vocês assistirem também. Aqui eu vou agora fazer o processo aqui de confecção dessas fofuras. Eu vou começar. Eu vou recortar aqui um pedacinho de arame galvanizado. Eu vou colocar aqui no pescocinho dela. Deixa só eu verificar aqui. Vou dar uma curvadinha aqui nesse arame. E vou fincar aqui do ladinho do pescocinho. Na verdade, mais pra cá. Aqui, esse modelinho aqui eu quero deixar assim, como se o pescocinho dela vai ficar aqui pro lado de fora. Lembrando que esse modelo aqui é o modelinho do topo. Então, não tem problema eu fazer dessa forma. Aqui eu vou pegar um pedaço de massa, vou fazer um rolinho. E vou vir cobrindo aqui este arame. Não precisa passar cola, porque a massinha está bem úmida. Aí aqui onde eu fiz o buraquinho, eu vou dar uma reforçada aqui, ó. Vou abrir um pouquinho esse buraquinho, para que o arame entre direitinho. Vou fazer aqui um buraco maior, tá vendo? Para o pescocinho dela entrar aqui e ficar aqui por baixo, ó. Aqui eu fiz um buraquinho. Tá achando que tá um pouquinho pequeno. Esse aqui está bem pequenininho. Vou usar esse aqui que tá maior. Passar um pouquinho de cola.
vai ficar basicamente assim. Aqui eu vou unir bem aqui pra ficar bem presinho. Aqui, ó. Ele vai dar esse relevinho aqui do pescocinho dela. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola, onde eu vou colar a cabecinha. Limpar o excesso pra não borrar. Vai ficar assim. Aqui você dá o movimento que você quiser. A minha eu vou deixar assim, que eu vou ver se eu coloco ela assim. Aqui eu vou afundar um pouquinho. Aproveitar que essa parte de baixo aqui tá um pouquinho úmida ainda. E depois eu vou colocar as patinhas dela. Eu vou pressionar aqui. Vou deixar ela secando assim. Porque eu quero que ela fique nessa posição, porque senão ela vai entortar ali o pescocinho, tá bom? Vou deixar ela secando virada. Dessa forma. E vou fazer a mesma coisa com a outra. Vou cortar outro pedaço de arame. E este aqui ficou petitico. Medi aqui, ó, mais ou menos 5 centímetros. Acabei esquecendo de passar pra você a medida. Aqui, vou fazer o mesmo processo. Você pode fazer também sem o pescocinho, tudo, é escolha, né? Essa aqui eu fiz ela sem o pescocinho, tá vendo? Mas esse modelinho aqui eu escolhi fazer com o pescocinho, porque além de ser o topo, eu quis fazer algo diferente nelas. Então, eu decidi fazer aqui dessa forma. Mas você pode fazer sem também, se você assim preferir. Eu já vou aproveitar e já vou afundar essa aqui de uma vez. Essa aqui eu nem passei cola. A massa tá bem úmida. Não tá tendo necessidade de passar a cola aqui nesse caso, né? Esse aqui, no caso, eu tô fazendo com o pescoço porque vai ser para o topo e eu quero este resultado. Mas, sendo para lembrancinhas ou outro tipo de coisa assim, não dá pra fazer isso daqui não. Porque aqui demora, né, demanda um tempo que a gente não tem pra lembrancinha. Pra lembrancinhas, o ideal é fazer assim, que você só pega a cabecinha e cola no casco já direito, tá? Aqui eu vou deixar a tartaruga descansar, porque eu preciso que o pescocinho dela acabe de colar ali pra gente colocar os detalhes dela e colocar ela no lugar, tá bom? Então, vamos aguardar a secagem dela. Bom, pessoal, aqui nós vamos dar continuidade nos nossos caranguejos fofurentos. Eles já estão aqui sequinhos, já se passaram aí 2 dias. E nós vamos dar sequência. Aqui, como eu falei com vocês, já separei aqui, nós vamos reforçar os olhinhos deles, porque só assim fica muito frágil. Então, vamos fazer aqui um detalhe, mais por questão de segurança mesmo.
Há várias formas de fazer, mas eu quis fazer desse formatinho aqui, que eu achei bonitinho e compatível com o topo. Então, eu vou fazer este formato mais claro, reforçando aqui a segurança da nossa peça. E aqui eu estou fazendo o reforço. Você viu aqui que eu fiz essa partezinha, e aí vou vir aqui olhando para ele e fazer o acabamento aqui na frente. Além de dar um efeito de tom sobre tom, né? A gente faz uma base ali e de qualquer modo a gente acaba reforçando aqui, ó, esse pedacinho aqui, da parte de trás, que aí estes olhinhos ficarão bem mais seguros, né? Aqui eu vou passar água, não vou unir ali com o pincel, porque para deixar o acabamento bonitinho, vou deixar essa marca aqui mesmo, só vou umedecer com água. E aí eles vão ficar assim, olha só a diferença de um para o outro, olha, tá vendo? Além da segurança, fica mais bonitinho também. Mas também dá pra fazer sem, igual se você quiser fazer a bolinha direto com esse detalhe aqui. Eu só acho que assim fica mais seguro do que fazer as bolinhas brancas e essa aqui atrás das bolinhas, já que vai ser dos olhinhos. Então eu acho que assim fica mais seguro do que você fazer a mesma coisa aqui e só vir pregar as duas bolinhas. Então, ao meu ver, você vir depois que ele tá seco e dar esse acabamento aqui, eu acho que deixa mais seguro. E a gente tem que prezar pela segurança das nossas peças, né? Quanto menos problema o cliente tiver, menos risco de quebrar, soltar uma peça, melhor pra gente e para o cliente. Porque o cliente vai ter uma durabilidade melhor e a gente também uma garantia, né? Uma segurança do nosso trabalho. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Esse aqui está sendo feito para um topo, mas se fosse para a lembrancinha, o ideal era buscar fazer da melhor forma possível, mais seguro, mas que não dê tanto trabalho, mas também com segurança, tá bom? Aqui eu vou fazer agora também um pequeno detalhe aqui na barriguinha dele. Caranguejo não tem muito o que fazer, não. Eles são bem simples, mas não deixa de ser fofo, né? Eu tingi mais um pouquinho de massa, só que em um tomzinho diferente. Vou pegar aqui uma bolinha. Vou retirar aqui o palito. Vou fazer um detalhezinho aqui. E vou apertar na base. Vou fazer aqui uma leve textura. Aqui vai ser a barriguinha dele. Minha peneirinha que tá aqui tá manchada de matinho. Eu vou fazer na parte que tá limpa pra não sujar. Aqui eu vou passar um pouquinho de água. Apesar que aqui eu vou precisar pressionar. E eu vou refazer a textura. Esqueci que eu ia precisar apertar. Mas tá ótimo. Aqui é questão de detalhe mesmo, de dar detalhe à nossa peça. Depois nós vamos sombrear esse pedacinho. Aqui pra dar um charminho mesmo. Quanto mais detalhe, mais rica a peça fica. É claro que você vai dar detalhe na peça que é compatível com a demanda de detalhes, né? Nesse caso aqui, como é muita coisinha, são criações da natureza, né? Criação de Deus, itens da natureza, tem detalhes. Então, eu vou fazer o mais fofo possível. Vão ficar assim. Esse aqui é um tom diferente, eu vou pôr aqui do lado de fora, que se eu precisar mexer nele novamente. Os olhinhos eu vou deixar pra fazer depois. Vou deixar secar. Aqui eu já não vou pôr o palito mais, vou deixar ele secar por trás mesmo, não vai atrapalhar. E aí,
Depois que ele estiver seco, na parte de acabamentos de todas as peças, que eu vou fazer os olhinhos de todos, a gente retorna com essa fofurinha. Inclusive, eu vou até pensar se eu coloco ele na pedrinha ou não. Mas vou verificar durante o decorrer da produção. E vou deixar ele secando. E agora, vou retirar aqui a baleia. Ela já está sequinha aí depois desses 2 dias, né? O que eu vou fazer aqui agora é tirar esse algodão e vou limpar esse algodão que estava secando. Nossa baleia ficou assim. E aqui eu vou fazer agora um detalhe na barriguinha dela. Para este detalhe eu vou usar a massa branca. Vou pesar aqui só para critério de quantidade mesmo, mas 21,8. Vou sovar bem essa massa. Vou sovar bem essa massa. Essa aqui está bem resistente. E vou fazer aqui uma coxinha, né, direto na mesa, que é basicamente o formato da baleia. Eu vou achatar ela na mão. Desculpem o barulho do cachorro, gente, é o do vizinho. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde. E aí já está tendo a interferência do cachorro. Eu fiz no olho mesmo, mas eu só estou achando que está um pouquinho grosso. Vou retirar um pouquinho aqui. Vou querer ela mais fina, mais delicada. 16,5. Mais ou menos 7. 5 até aqui, 2 na parte mais fina. O formato é basicamente o de uma baleia mesmo, que nós vamos fazer aqui novamente. Vou diminuir mais um pouquinho. E vou afinar aqui as laterais. 10 gramas, certinho. 10. Eu vou pressionar na baleia. Não precisei passar água porque a massa está úmida, né? Então não tem necessidade de passar água nesse caso aqui.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou finalizar aqui estes fofurentos caranguejinhos. Vou fazer aqui o detalhe da pinturinha dos olhinhos, para dar acabamento. Aqui que eu não gostei, um pouquinho tortinho. Aqui eles já estão secos, já tem uns 2 dias que nós finalizamos as patinhas. E aí eu vou finalizar aqui de uma vez, para ir para outras fofurinhas, mas já deixar eles prontos. Eu até ia fazer esse acabamento aqui todo, em todos, de uma vez, quando tivesse prontinhos. Mas eu preferi finalizar, para já dar andamento neles, né? Deixar eles já prontinhos. Aqui no caso, eu vou colocar eles, na hora que eu for montar o tupinho, eu vou colocar eles em uma pedrinha, provavelmente. Porém, eu não vou colocar agora, porque eu vou deixar para a montagem do tubo. Então, mas de qualquer modo aqui você já consegue ver aí como que eles ficaram prontinhos, né? Fazer uma sombrinha aqui, bem simplesinha. Um acabamento bem simples. Aqui eu vou fazer alguns detalhezinhos só para dar um charme mesmo. Lembrando que essas peças aqui são do topo, dos topinhos, né? A diferença que dá dos olhinhos de um para o outro. Mas aqui eu gostei mais dele todo preto. Vou deixar ele todo pretinho. Mas aqui você tem uma opção aí de fazer ele com a bolinha branca e sem. Vou preencher aqui. Gostei mais dele todo pretinho. Porque gostei dele mais todo pretinho, então eu preferi preencher aqui o olhinho. Aí com o detalhe branquinho, fazendo esse outro aqui também. Como eu estava dizendo a vocês, lembrando que esse aqui com esse tanto de detalhe é do topo, tá bom? Os que são das lembrancinhas eu vou fazer diferente, de uma forma mais simples. Porque é lembrancinha, né? Bem feitinho, bonitinho, mas porém mais simples. Então, os nossos caranguejinhos ficaram dessa forma. Olha só que lindezas. Espero que você tenha gostado e aplique aí no seu ateliê e confeccione muitas fofuras. Beijo, beijo. Agora aqui nós vamos dar continuidade a essas fofuras de tartaruguinhas que estão aqui. Eu vou fazer nelas... aqui, lembrando aqui que essas aqui são os tons dela. Eu vou fazer nelas aqui uns pequenos detalhes. Já vou fazer aqui a sobrancelha dela. Das duas, né? Não vai ter cílios, porque serão... Não terão cílios, porque serão machinhos. Vou fazer 2 machinhos. Aqui eu vou fazer uns detalhezinhos aqui na cabecinha delas.
Vou pegar a mesma cor do casco. E vou fazer aqui bolinhas. Já vou colar direto, não vou passar água nem cola, porque não precisa. Nesse caso aqui, tá vendo que com a manchinha aqui ele acabou tombando ali e marcou. E aqui eu vou fazer uma bolinha pra tampar esse detalhe. Não precisa de água nem cola, porque a massa está bem úmida. Aqui alguns detalhes, vai ficar no mesmo tom, tá bom? Aqui é porque tá molhado. Nesta aqui a mesma coisa, a mesma bolinha, tá vendo? A outra ali tombou, eu não vi, e acabou marcando. Essa produção eu estou fazendo enquanto confecciono outras também, outras peças. Então, por isso que se passaram aí os 2 dias. Mas de um dia pro outro, dependendo do detalhe que for, até no mesmo dia você já consegue fazer outros detalhes. Mas se der pra esperar também é bom, porque dependendo do que a gente for fazer, quanto mais seca a peça tiver, melhor. Tem coisa que é melhor que ela esteja mais úmida. Aqui você pode ver como que ficou o pescocinho. E elas ficaram assim. Agora eu vou pegar aqui um pedacinho da massa, que é a mesma cor do casco. E vou juntar com esse tomzinho aqui. Um tom separado que eu tenho aqui. Eu tenho 3 tons desse verde, tá vendo? E aqui eu vou utilizar um pedacinho desse aqui, que já está inclusive bem resistente. Aí eu vou juntar com essa cor aqui do casco. E vou escurecer um pouquinho o tom do casco. Eu vou fazer uma bolinha, não vou passar água nem cola, como eu falei com vocês, tá bem... Essa massinha tá bem úmida. E aqui eu vou fazer alguns detalhes no casco dela. De forma irregular mesmo, viu? Não tem medida, não tem formato certo. Aqui é só porque eu quero dar um detalhezinho. Falei com vocês, os detalhes enriquecem a peça. Se você não quiser fazer com massa, você pode fazer pintado. Ou então, uma textura quando você estiver fazendo o casco. Aqui eu queria fazer isso daqui mesmo. Né? Não fiz textura e não quis fazer pinturinha também não. Porque aqui a minha intenção era, de fato, fazer detalhezinhos com a própria massa. E cuidado para não amassar do outro lado. Olha só que fofurinha. Como que fica diferente os detalhes, tá vendo? Aí aqui é deixar secar e depois colocar os pezinhos. Eu não vou colocar nesse vídeo, porque eu vou colocar os pezinhos na hora que eu for montar. Mas é basicamente isso. Você vai colocar as patinhas, né, no caso. E você vai colocar... Deixa eu colocar aqui, talvez eu vou fazer os detalhes aqui. Essa aqui eu já vou fazer diferente, não vou fazer no meio não. Vou fazer essa daqui já em outro formato. Eu quero que elas fiquem diferentes.
um pouquinho mais simples. É bem fofinho também. E aqui, em casa, vou guardar esse tomzinho aqui. Vou fazer as patinhas. Vou fazer de uma vez. É mesmo pra mostrar a vocês. E depois eu tiro, tá bom? Aqui você vai fazer uma bolinha, um rolinho, como se fosse uma coxinha mais achatada. Não tem medida. Aqui no olho mesmo. E são 4. Esse aqui eu vou fazer diferente. Como eu falei com vocês, eu não vou colar ela de definitivo, porque eu quero colocar na hora que eu for montar. Aqui a pontinha fica pra fora e a parte mais gordinha pra dentro. Aqui eu só tô montando pra vocês verem. Mas como eu disse, eu não vou colar, porque eu vou dar um movimento na hora que eu for montar o topo. Mas aqui dá pra vocês verem mais ou menos, olha. Você vai colocar... Não dá pra colar direito, assim. Eu fiz aqui nos 2 jeitos pra você ver o que você prefere aí. Se você prefere ela com a pontinha mais redonda ou pontiaguda. Aqui eu vou fazer, dar uma sombrinha aqui na bochechinha. Sombrinha não, né? Um blushzinho. Aqui mesmo sendo macho, eu faço, tá bom? Porque dá uma vida pra peça. Aqui já não interfere muito, não. Como aqui ficou um pouquinho forte, eu vou pegar o algodão seco. Passar aqui pra dar uma suavizada. Encostei a unha. E eu gosto de fazer esse detalhe aqui nas bochechinhas, olha. Principalmente quando é bebê, porque aí dá esse tomzinho. Essa carinha de bebê. Ai, que eu borrei aqui, gente. Quanta fofura! Olha só que gracinha que ficaram as nossas tartarugas. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite, aplique as ideias aí no seu ateliê. Siga-me também nas redes sociais e me marque quando você fizer. Vai ser uma alegria ver que você está reproduzindo as ideias que eu estou colocando sempre aqui. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!